E aí, professor? Bom dia. Tudo tranquilo? E aí, Kenny? E aí, Pedro? E aí, José? E aí, Laura? Seu áudio tá baixo, professor. Tá baixo? E o Tá. seu microfone tá alto. Deixa eu tentar aumentar aqui. Ah, deixa eu ver aqui como que eu vou configurar isso aqui. E aí, como que tá agora o áudio? Melhorou? Tá ouvindo bem? Eu aumentei aqui o volume do meu computador, tô ouvindo bem agora. Beleza. Bom, a gente vai começar a aula de hoje na página 146, tá, pessoal? Você viu se não é o seu áudio que tá baixo aí, José? Ô, Kennedy, você e o Oi. pessoal dessa igreja já voltaram a se reunir? Hum, cara, mais ou menos. Não, eu falo assim, no encontro. Que número? Esse aí desse cartão. Caraca, tô Fala- abrindo Roblox aqui sem querer. Tá Fala, falando tipo, com. encontro... Aham. Tamo, mas é bem limitado. Ah, a gente vai voltar domingo agora. A gente. A gente tava no coisa, no. Só algumas pessoas que estão indo, né? A gente só tá tendo encontro de grupo caseiro na minha igreja. Só no... Porque é separado em grupos, né, menores, aí dá de Uhum, reunir. entendi.
Espera aí que eu vou... Peraí. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês agora. Esse aqui. Pronto, acho que vocês já estão vendo aí, né? Vou colocar aqui na tela cheia. Bom, nós hoje iremos estudar a introdução do movimento planetário, tá? Das leis de Kepler, gravitação universal, Página. 146. Ah, tá, obrigado. Bom, então vamos entender o seguinte. Não é de hoje, tá? Que vocês estão vendo aí Elon Musk explorando o espaço, fazendo diversas coisas aí através do universo, aí mandando sondas. A gente tem satélites sendo enviados para a nossa atmosfera, né? Depois da atmosfera, nós temos aí alguns objetos que estão sendo enviados para Marte para ser estudado, para Júpiter já foi enviado, chegou em 2015, se eu não me engano, tá? E, sei lá, diversas outras coisas que a gente pode estar citando aqui, que eu posso estar comentando com vocês, mas uma das coisas que eu quero deixar bem claro assim, é que é o seguinte, tudo que a gente vai ver agora, que a gente vai estudar, deixa eu ver aqui, quem está mandando mensagem aqui? Bom, o menino não está conseguindo entrar, mas vamos lá. Então, até me perdi agora. Bom, enfim, né, não é de hoje que o ser humano ele estuda, né, e ele contempla todas as ações que acontecem fora da Terra, tá, no espaço. Não é de hoje que a gente tem essa curiosidade, essa admiração pelos fenômenos que estão fora do nosso planeta, tá? Então, desde, por exemplo, nós vamos ver aqui esse primeiro exemplo aqui, ó, 200 anos antes de Cristo, tá? Os filósofos, matemáticos, físicos da época, né, geralmente associados aos povos gregos, eles já tinham esse interesse de estudar o que havia, né, fora do nosso planeta, o que havia no cosmos, né, o que havia no céu. Então isso não é algo novo. Então, muitas vezes a gente está, quando a gente estuda um pouco da história, a gente começa a perceber como que os caras faziam coisas absurdamente gigantesca e hoje a gente não consegue reproduzir. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, tá? As pirâmides do Egito, tá? Que os caras fizeram, até hoje ninguém sabe como que os caras fizeram. Tem algumas suposições, né? Algumas teorias, mas a gente não sabe como que os caras fizeram, reproduziram. E só para você ter uma ideia, pessoal. Naquela época aqui, ó, o pessoal já sabia a distância da Terra para o Sol, da Terra para a Lua, como calcular isso aqui sem os mecanismos que hoje nós temos, né? E aí, claro, isso era uma pessoa dentre toda a população, sei lá, de um país ou mesmo no continente. Mas vamos entender todos esses processos. O objetivo da nossa aula aqui é nós termos uma introdução. Oi. Mas quem que inventou esse cálculo? Na antiguidade? Para Na calcular verdade, a distância entre a Terra e o Sol. na verdade, é como se fosse uma escola, né? Uma escola digamos assim, de pensadores que faziam esses cálculos. Vou dar um exemplo, Pitágoras, tá? Ele fundou uma escola que talvez nem tenha sido ele mesmo que fundou, que ensinava esses cálculos. O cara ia para lá para aprender a fazer cálculo, né? Fazer cálculos geométricos. Então, a primeira parte seria da geometria. Deixa eu só dar um aviso aqui no grupo. A minha tela parou de apresentar, né?
do nada. Isso aqui. Deixa eu avisar aqui no grupo aqui. Deixa eu ver aqui. Então, beleza, vamos voltar aqui. Então, assim, como se fosse uma escola de pessoas que iam para lá para aprender, tá? Então, cálculo, a gente, de certa forma, as expressões que não são iguais às que a gente usa hoje, a gente já estudou, são bem parecidas, tá? A gente já estudou trigonometria, aquela parte de triângulo retângulo, tá? Ângulos, senos e cossenos. Então, a gente pode utilizar aquelas relações, além do teorema de Pitágoras, para estar calculando as distâncias, tá? Então, a gente pode fazer algumas suposições. Por exemplo, no caso do triângulo, eu acho que eu posso, deixa eu riscar aqui. No caso de triângulo, você poderia fazer assim, ó, por exemplo, o Sol está aqui, né? A Lua está aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vou pegar aqui o branco, que eu acho que vai dar. Ó, a Terra está aqui, então, por exemplo, na Terra, você tem essa distância que você quer calcular, ó, da Terra para o Sol. Então, o que você faz? Você anda um pouco aqui na Terra, você vai ver o ângulo que isso vai fazer, e aí você calcula com relação ao Sol. E aí você, sabendo o ângulo e sabendo um dos lados, você calcula a distância. Seno ou cosseno. Cosseno, por exemplo, cateto adjacente sobre hipotenusa. E aí a gente faz o cálculo. Tangente, usando tangente, a gente pode fazer de diversas maneiras diferentes, tá? Então, a forma como é feito o cálculo, hoje é bastante simples, tá? Na época era um pouco mais complicado de fazer isso aqui. Mas vamos então entender o seguinte, a gente vai ter um contexto histórico, tá? Para a gente poder entender como que os caras pensavam naquela época, até culminar nas leis de Kepler e nas leis de Newton sobre a dinâmica e sobre a gravitação universal. Então, nosso foco é chegar no final e entender, olha, beleza, a gente teve todas essas experiências, todas essas informações, que muitas delas estavam erradas, tá? Pelo menos parte das teorias estavam erradas, e a gente vai ver o que hoje nós acreditamos, o que hoje a gente entende, tá? Então, primeiro, na antiguidade, tá? Eratóstenes, que viveu 200 anos antes de Cristo, né, por volta, né, determinou o raio da Terra, observando que a uma mesma hora de um mesmo dia, nas cidades de Siena e Alexandria, os raios solares tinham diferentes inclinações em relação à vertical. Ou seja, por exemplo, numa determinada cidade X aqui, Siena e Alexandria, por exemplo, aqui os raios vinham assim, o cara foi lá e mediu meio-dia. Então, o raio do Sol ele estava nessa inclinação, e nessa cidade aqui o raio do Sol estava nessa inclinação. Ou seja, por conta dessa diferença de inclinação, a gente conclui então que que teria possibilidade então da gente calcular. E essas inclinações, você usando um pouco de trigonometria aqui com ângulos, a gente consegue calcular, tá? Claro que não a gente precisaria de algumas informações a mais para chegar na conclusão final de quanto que vale essa distância, tá? Mas não é tão complicado de se calcular. Claro que as ferramentas necessárias vão ser um pouco mais sofisticadas e tal, mas isso aí é bem tranquilo, tá? Vamos aqui. O segundo carinha aqui é o Aristarco de Samos, que viveu na época de Eratóstenes, observando o movimento das estrelas e imaginou que a Terra é que estaria em rotação e não o universo, tá? Então, só recapitulando, algo que vocês já devem conhecer, na antiguidade acreditava-se que a Terra era o centro do universo, que as coisas giravam em torno da Terra, tá? Só que esse carinha aqui, tá? Vivendo na mesma época desse carinha aqui, do Eratóstenes, tá? Esse cara, ele chegou à conclusão de que era a Terra que estava em rotação e não o universo em torno da Terra, tá? Porém, tipo assim, a ideia dele era a seguinte, que é mais fácil o menor corpo girar em torno do maior do que o contrário, tá?
Bom, no sistema, o próximo sistema, ou o mais complexo que a gente vai apresentar, o que a gente já teve no passado, é chamado sistema geocêntrico, tá? O Sol estaria em órbita em torno da Terra, os planetas estariam em órbita circular em torno de um ponto que, por sua vez, estariam em órbita circular em torno da Terra. De forma resumida, é como se a Terra fosse o centro do universo e que as estrelas, tá? E que todos os astros estariam na esfera em que ficaria presas as estrelas. É como se a gente estivesse dentro de uma bola, o centro da bola fosse a Terra, tá? E aí ao redor da bola nós teríamos aí na casca da bola a gente teria as esferas que seriam as estrelas grudadas aí nesses pontos. Bom, esses 3 pontos que foram abordados aqui são 3 pontos históricos, tá? Que se vocês forem ver em algum documentário, se vocês forem assistir algum vídeo de um cara que é professor de história, ele vai contar essa história de uma forma bem bonita. Não é o meu caso, tá? Mas basicamente é o seguinte, na antiguidade as pessoas tinham suas previsões, tinham suas anotações, só que eles culminaram em aceitar em aceitar de que a Terra era o centro do universo e que as demais coisas giravam, né? Os demais astros giravam em torno da Terra. Não necessariamente todos eles, mas o principal, que seriam esses mais próximos, que era observáveis já na época, giravam em torno da Terra, tá? Bom, na era medieval, nós tivemos um carinha chamado Copérnico, tá? E o modelo heliocêntrico, tá? O hélio é de Sol, tá? É o nome geralmente associado a grego, se não me engano é grego ou é romano, eu não lembro bem, associado ao Sol, tá? Para Copérnico, os planetas, incluindo a Terra, estavam em órbita circular em torno do Sol e a hipótese da existência das esferas com as estrelas fixas permanecia. Ou seja, apesar de termos aqui a mudança do Sol aqui, como centro do universo, ele continuou com a ideia de que as estrelas estavam grudadas aí no centro, na camada da esfera, tá? E aqui nós temos o sistema heliocêntrico, tá? Nós temos o Sol e aí até Saturno, que eram os planetas na época conhecidos, tá? De Mercúrio até Saturno. Bárbara aí, tá no carro, Bárbara? Isso aí, 4G vai pro saco. Olha só. Na era moderna, então. Só um detalhe, tá? Teve alguns carinhas que desenvolveram algumas teorias. Se eu não me engano, eu não lembro se foi Galileu. Achei Galileu. Vocês veem como a minha memória de história está bem péssima hoje. Ele argumentou que, na verdade, a Terra era redonda, tem todos os argumentos aí, e ele teve que negar suas ideias por conta, na era medieval, a igreja perseguiu os caras, tá? Então, eles não podiam afirmar suas ideias, porque senão eles eram mortos, tá? Essa foi a época... A igreja achava que a Terra era como? Oi? A igreja achava que a Terra é como? Na verdade, não só a igreja, mas a maior parte das pessoas acreditava que a Terra era plana. Ainda hoje tem pessoas que acham que a Terra é plana, né? Então, não vamos culpar o pessoal daquela época, né? Naquela época ainda está justificável, né? Mas hoje, enfim. Bom, então com a era moderna, o que acontece? Os caras fizeram várias anotações, olhavam para o céu e anotavam, anotavam, anotavam. Chegou um tempo em que surgiu um cara chamado Kepler, tá? Inclusive, o meu mestrado foi baseado nas leis de Kepler, tá? Então, olha só que os cálculos que eu fiz lá foi bem mais estranhos do que esses aqui que a gente vai fazer. Olha só, então, surgiu um cara chamado Kepler e ele começou a observar as anotações que outros astrônomos haviam feito antes deles. E chegando nessas conclusões, né, em olhar tudo que esses caras fizeram, ele chegou na seguinte conclusão, de que as órbitas dos planetas, né, além de estarem ao redor do Sol, elas não descreviam órbitas circulares, ou seja, não era um círculo bonitinho, tá? Na verdade, estava mais para algo oval, que a gente chama de elipse, que é uma figura geométrica que nós iremos estudar até o 3º ano, tá? Então, deixa eu ver aqui. Desculpem, tá? Só estou vendo aqui, mas não é nada de importante, não.
Então, as leis de Kepler nós temos aí. E aí ele enunciou 3 leis que garantiam a validade das ideias que ele havia pegado. Então, a primeira lei dele diz o seguinte, olha, a primeira lei é chamada de lei das órbitas e diz que os planetas estão em órbitas elípticas, sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse, tá? E aí aqui nós temos o formato, tá bom? Bom, aí nós temos ó, o PL, que é a posição do planeta em um dado instante. Nós temos o periélio, que é o periélio aqui, ó, o PE, é a distância do planeta ao Sol. Essa distância é a distância mais próxima do planeta ao Sol. Nós temos o afélio, que é esse outro ponto aqui, que é a distância mais longa que um planeta fica do Sol. Tá? Periélio, perto. Afélio, afastado, mais longe. Tá certo? Semi-eixo maior da elipse, semi-eixo menor da elipse, representado pelas letras A e B, e C, distância focal. Bom, numa elipse, numa figura de elipse, nós temos 2 pontos principais, que são os focos, tá? E aí ele concluiu que num dos focos está o Sol. Ele concluiu que num dos focos vai estar o Sol. Ah, se você fizer um eixo cartesiano, o Sol vai estar em um dos focos. E não no centro, exatamente no centro. Então, quando você tem os planetas, os astros se movimentando ao redor do Sol, eles estão se movimentando de forma que o Sol está aqui parado, então eles estão aqui pertinho do Sol, mas quando ele vai fazer o giro, aí ele vai lá para longe e depois volta, tá? Isso não é uma construção perfeita. Por conta disso, por exemplo, que hoje nós temos um dia bem quente, mas tem dias do ano que está bem frio, né? Está bem mais fresco. Então a gente tem as mudanças de estações, que são levadas em consideração por conta da inclinação da Terra e da distância da Terra para o Sol. Tá? Então, essas mudanças de estações são geradas por esses fenômenos físicos. Tá? Segunda lei que ele enunciou foi chamada de lei das áreas. Tá? E o que diz a lei das áreas? Diz o seguinte, ó, que o tempo que o planeta passa para percorrer uma determinada distância vai gerar uma área. A gente pode calcular uma área, da mesma forma como a gente aprendeu a calcular a área lá no caderno passado, tá? A área, geralmente, é base vezes altura, ou base vezes altura dividido por 2, depende, claro, da figura geométrica. Nesse caso aqui, a gente teria que calcular com a área do setor circular. Acho que a gente vai aprender esse bimestre, tá? No início desse bimestre, no setor B. A gente vai dar uma olhada nessa forma aqui. E aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, vamos supor que aqui seja o período de 7 dias, tá? Se aqui ele andou 7 dias também, o planeta, nesse período aqui, então significa dizer que essa área que esse planeta varreu aqui, tá, andou, é a mesma área que ele andou aqui. Então diz o seguinte, que o tempo em que o planeta, ó, o segmento de retas que une o planeta para o Sol, tá, varre em tempos iguais, áreas iguais. E isso é interessante, talvez não do ponto de vista visual, mas do ponto de vista de previsão. Por exemplo, você quer mandar uma sonda para um determinado planeta X. Você sabe que para ele chegar lá vai demorar, sei lá, 7 anos para chegar nesse planeta. Só que você tem que entender o seguinte, se tu manda uma sonda para um planeta, tu tem que prever se ele vai estar no lugar para onde você vai mandar. Então não adianta você, vamos supor que isso aqui seja, a Terra esteja aqui, ó. Aí tu quer mandar uma sonda para esse planeta aqui. Só que se tu mandar em linha reta aqui, pode acontecer de que quando ele chegar aqui, vamos dizer que demorou 5 anos para chegar lá. Só que em 5 anos o planeta vai estar aqui? Essa é a pergunta, entendeu? Então a gente tem que saber prever aonde vai estar o planeta. E por conta disso que essas fórmulas aqui, elas são muito importantes, tá? Claro que o cálculo é um pouco mais complexo do que isso, não é tão fácil assim de a gente prever, tá? Porque você tem que levar em consideração diversas variáveis. Inclusive, na sonda que foi para Júpiter, eles tiveram que fazer uma correção depois de uns 7 anos, se não me engano. Eu não lembro em quanto tempo foi que eles tiveram que fazer uma correção, porque quando, tipo assim, eles perceberam que da forma como eles enviaram, quando chegasse lá, o planeta não ia estar lá no ponto em que era para estar, entendeu? Então, é basicamente assim, ó, você mandou para cá a sonda, só que depois de 5 anos o planeta está aqui. Então, vamos supor, o planeta está aqui, então você vai mandar ele para cá, para quando demorar os 5 anos, você conseguir chegar no planeta. Essa vai ser a ideia, tá? Bom, porque, claro, as distâncias são muito grandes, e aí você vai entrar naquele dilema lá, né?
Você tem a posição, mas você precisa também saber do tempo, tá? Que é muito importante. E o tempo está relacionado com uma grandeza que nós estudamos um pouco no início do ano, que é chamado de período, tá? Letra T maiúscula de período. A gente estudou. E o período tem uma lei especial para esse período, para esse tempo, nas leis de Kepler, que é o quê? A lei dos períodos diz o seguinte, ó, que o tempo que o planeta passa para dar uma volta ao redor do Sol, tá? Ao quadrado, dividido pela distância desse planeta para o Sol ao cubo, é sempre constante. E isso independentemente do planeta. Ou seja, por exemplo, a Terra demora 1 ano para dar a volta ao Sol, tá? Então isso significa, vamos supor que aqui seja, sei lá, vamos supor que seja 2 milhões, bilhões de quilômetros, tá? Vamos supor que seja isso aqui, a distância da Terra ao Sol, certo? Vamos supor, por exemplo, que o planeta Marte demore, sei lá, 4 anos para dar a volta ao Sol. Então, vai ter uma relação aqui, um valorzinho aqui, que quando você fizer esse cálculo, os dois resultados vão ser iguais. Tá? Então, o Kepler concluiu que isso aqui é constante para todos os planetas. E essa é uma outra coisa muito importante de forma matemática para você fazer previsões. E isso funciona não só aqui na nossa galáxia, tá? Não só aqui no nosso sistema solar, mas como em outros sistemas solares que a Terra, né? que nós estudamos aí há vários, sei lá, anos-luz de distância, né? Então a gente tem essas configurações aqui que são importantes. Bom, e aí o que acontece, né? Por que lá em cima a gente tinha a nomeação de Newton? Pelo seguinte fato. Kepler fez esses enunciados, mas ele não demonstrou, ele não tinha ferramentas matemáticas e físicas suficientes para comprovar que aquilo que ele tinha falado estava correto. As previsões nos levavam a crer que estava correto, tá? Mas a gente não pode se deixar enganar pelas previsões, por quê? Porque na antiguidade, as previsões que os caras faziam estavam, né, razoavelmente corretas. Então, levava-se a crer que aquilo que estava sendo anunciado estava correto. E aí o que acontece? Né? A gente chega a que conclusão? A conclusão que a gente chega é o seguinte: precisava de algumas informações a mais. E aí é aí onde entra Newton, tá? Por exemplo, para a gente poder estudar o movimento dos planetas, a gente precisa primeiro entender o seguinte: um planeta não gira no espaço de forma aleatória, tá? Ele fica preso a um determinado campo aqui, a uma determinada área, ou melhor, a uma determinada elipse, como a gente acabou de ver, porque existe alguma força que não deixa esse planeta ir embora. E essa força, como a gente acabou de estudar lá nos bimestres anteriores, é uma interação entre duas coisas. Ou seja, nesse caso aqui, Newton concluiu que a matéria atrai matéria, na razão direta, tá? E isso aqui a gente vai ver daqui a pouco que é a fórmula. Ou seja, Newton conseguiu concluir que a matéria do corpo, existe uma relação direta aí que isso vai acontecer de atração entre dois corpos, ou seja, os planetas, o Sol, as galáxias, como é que chama? Como que chama? É galáxia mesmo, né? O maiorzão é galáxia, né? As galáxias... Via Láctea? A nossa é a Via Láctea, né? As galáxias em si, elas estão se movimentando em torno de algo. Existe algo no centro que faz essa interação. Algo com uma matéria muito maior do que a dos planetas que nós temos. No nosso caso, nós temos o Sol, que tem uma matéria... A quantidade de massa dele é muito maior do que a quantidade de massa da Terra, ou de Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema solar. E aí, esses carinhas estão se atraindo, tá? Aí aqui a gente tem um exemplo do planeta Terra com a Lua, tá? Então, o planeta Terra e a Lua, existe entre eles uma força de atração mútua, tá? Que nós chamamos de força de atração gravitacional, e ela é medida da seguinte maneira: ela é proporcional, existe uma constante de proporcionalidade, que nós chamamos de constante universal da gravitação. Essa é uma das constantes, tá, gente? Fundamentais da física, tá? Que ela é descrita como sendo 6,67 vezes 10 elevado a menos 11.
Alguns materiais, tá? Alguns exercícios vai dizer para você usar 6,7, tá? Vezes 10 a menos 11, dá algumas arredondadas, mas isso não muda muita coisa, tá? É uma constante que a gente vai utilizar ela para resolver a forma de como calcular a força de atração entre dois corpos, tá? E isso não é só para planetas, isso serve também para, por exemplo, corpos de pessoas. Só que, claro, a força de atração gravitacional entre pessoas vai ser muito pequena, porque as nossas massas, em comparação com planetas, é muito baixa, tá? Então vamos lá. Aí nós temos a massa do primeiro planeta, do segundo, dividido pelo raio, que é a distância do centro deles ao quadrado. Para esse estudo aqui, nós vamos considerar os planetas como se fossem pequenos pontinhos, tá? Partículas. Então a gente não vai considerar o formato, se o planeta é totalmente esférico, se o planeta é gasoso, se o planeta é rochoso, se o planeta ele é achatado, se o planeta é plano. A gente não vai considerar isso. A gente vai considerar que o planeta é simplesmente uma partícula, um único ponto, certo? Vamos para os exercícios para a gente tentar entender melhor tudo isso que eu falei, né? Joguei para cima de vocês aí. Vamos tentar entender isso aqui, tá? Vou mandar uma mensagenzinha para vocês aqui no chat. Professor, tem planetas gasosos, sólidos e outros. O que diferencia esse tipo de planeta para o outro? De forma prática seria o seguinte, né? Por exemplo, no planeta rochoso você consegue pisar nele, né? Se a gente fosse para um planeta gasoso e você caísse, por exemplo, Júpiter é um exemplo de planeta gasoso, a gente iria ser afundado até o centro, né? É como se você estivesse caindo Então, basicamente, um planeta que flutua lá. Até a gente pisar, a gente só atravessa. Na verdade, você vai ser esmagado no centro dele, porque no caso de Júpiter, a gravidade é muito mais alta do que na Terra, né? Então você vai ser atraído para o centro do planeta. Eu não sei se, por exemplo, mais para dentro do planeta, vamos supor, se mais para o centro do planeta exista partes sólidas, tá? Mas se ele for completamente gasoso, você vai ser achatado para dentro dele, né? Por seu interior. Então, esse essa seria basicamente a diferença. Mas claro que existem muitas outras diferenças, como a questão da gravidade, a questão de como a formação de vida pode surgir ou não. Então, tem várias coisas que a gente poderia estar analisando, tá? Mas meio que, digamos assim, foge do nosso escopo aqui de estudar. Porque a observação das leis de Kepler e as leis de Newton é para a gente estudar movimento. Então, a ideia aqui desse conteúdo em si, claro que a gente poderia abrir várias informações diferentes, mas o foco é nós estudarmos o movimento dos planetas, tá? Entendermos por que acontece o movimento dos planetas. Então a gente vai primeiro priorizar isso, tá? Leis de Kepler, leis de Newton para o movimento dos planetas. As leis de Newton nós já estudamos, a gente viu, né? Lei da inércia, da dinâmica, ação e reação. As leis de Kepler, lei das elipses, né? Lei das áreas e leis dos períodos. Vamos ver os exemplos aqui, os exercícios, para a gente tentar compreender melhor aqui o que está sendo dito para a gente. Olha só, o sistema geocêntrico criado por Ptolomeu no início da era cristã e aperfeiçoado por inúmeros astrônomos posteriormente, procurava estabelecer um modelo que explicasse o movimento dos astros em torno da Terra, que permanecia fixa. Nele, o Sol estaria em órbita da Terra. Externamente a todos esses atos havia uma esfera que ficaria presa às estrelas, mas havia outro problema. Os planetas executavam um movimento meio doido, tá? Meio esquisito. Esse movimento, se você tirar várias fotos, eles ficariam com esse movimento aqui, ó. Então, eles não faziam a órbita assim, circular, né? Eles ficavam tirando, se você tirasse foto todos os dias ou filmasse, é como se os planetas ficassem fazendo isso aqui, ó. Ou seja... Estavam girando em torno deles mesmos também, né? Mas isso daqui acontece porque os planetas não giram em torno da Terra.
Resumindo a história, tá? Isso acontece porque eles não levariam. Aí, olha só, levando em conta seus conhecimentos de dinâmica, qual a crítica que a gente faria para esse modelo aqui egípcio, tá? Para esse modelo aqui de Ptolomeu? Então, qual seria o argumento que você diria para combater o que leva, então, para estar errado esse problema aqui? O que vocês acham? Alguém tem ideia aí? Então vamos lá. Seguinte, gente, ó. Digamos assim, esse movimento estranho que acontece aqui, isso acontece porque, na verdade, os planetas não estão girando em torno da Terra, tá? Então, para que o planeta faça uma curva, tem que existir uma aceleração. Essa aceleração impõe uma mudança na velocidade, que por sua vez impõe uma variação na distância, no movimento. Ou seja, nós temos que ter um movimento circular, seja ele uniforme ou não, tá? Então tem que existir um outro corpo que vai aplicar força, que vai exercer força sobre o outro planeta, para que então exista uma aceleração centrípeta, para que ele cause aceleração centrípeta. Lembre que a gente estudou no princípio da dinâmica que força é massa vezes aceleração. Se é um movimento circular, essa aceleração tem que ser aceleração centrípeta. Só que nesse caso, não existe outro corpo para fazer esse tipo de mudança. Ou seja, isso aqui não acontece na realidade, tá? Vocês entenderam? Visualmente, isso aqui acontece. Olhando, se a gente olhasse para o céu, ficasse filmando, anotando as posições do planeta, isso aqui acontece. Visualmente, isso acontece. Mas isso não acontece de verdade. Por que isso não acontece? Deixa eu explicar para vocês. O planeta sim está fazendo esse movimento aqui, tá? Isso aqui não acontece. Isso é um efeito de você estar olhando para o planeta da Terra e não do referencial que seria o Sol. O correto é você olhar pelo Sol e não olhar a partir da Terra, porque os planetas estão girando em torno da Terra. Então, isso aqui acontece por vários motivos. O motivo mais óbvio é porque a Terra tem um giro, tá, diferente do giro dos outros planetas. Então, esse giro que a Terra dá em torno de si mesma e ao mesmo tempo em torno do Sol causa esse efeito visual ao olhar para os planetas lá em cima. Ficou claro? Então, levando em conta os nossos conhecimentos aí, que são muitos, né? Não tem nenhum corpo. Isso aqui não acontece de fato, é só um efeito visual. Vamos para a questão 2. Questão 2 diz o seguinte, ó. Embora as órbitas dos planetas do sistema solar sejam elipses, são, em sua maioria, quase circulares. Tá? É bem próximo de um círculo, só que não é um círculo perfeito. Como veremos nas próximas aulas, é possível se ter uma órbita perfeitamente circular e as leis de Kepler continuam válidas para elas. Suponha que, em um determinado sistema solar, existam dois planetas em órbita circular. Um deles gasta um ano terrestre para completar uma volta em uma trajetória circular, com o item A. Se o raio do outro planeta é 4 vezes o A, o período do seu movimento será em quantos anos terrestres, tá? Então aqui é uma questão que envolve período, tá? O raio do planeta e o seu período, tá? Ou seja, a gente vai ter que utilizar aqui a terceira lei de Kepler, que diz o seguinte, ó, que existe uma constante entre o quadrado do período e o cubo do seu raio, tá? Então a gente vai utilizar aquela formulazinha para resolver essa questão 2. Então, como que a gente vai fazer? Ó? Vamos pegar aqui e vamos separar assim, ó. Vamos separar o planeta 1. E eu sei que a gente está na hora do intervalo, tá? Mas a gente faz como a gente sempre faz, tá? A gente vai pegar o intervalo aqui e desconto lá no final, tá? Então, o planeta 1, ele vai ser o quê? Ele vai ter o período dele vai ser de 1 ano da Terra, tá? Então, o período do planeta 1 vai ser 1 ano. E o raio dessa órbita, né, vai ser A. Isso aqui vai ser o raio. Ou seja, o período sobre o raio
vai ser igual a 1 sobre A. Esse é o valorzinho dele, tá? No planeta 2, o que acontece? No planeta 2, nós não sabemos o período, que eu vou chamar de P, tá? A gente quer descobrir isso aqui. E o raio, né, nesse caso aqui, o raio vai ser 4A, vai ser 4 vezes o A. Ou seja, que nós vamos ter que o período 2 sobre o raio 2, tá? Vai ser período que a gente não sabe, dividido por 4A. Só que de acordo com a terceira lei de Kepler, essas duas coisas elas têm que ser constantes, ou seja, iguais. Logo, é só resolver essa conta aqui, ó. 1 sobre A. Só que aqui a gente sabe que é A ao cubo, né? Eu esqueci de colocar aqui ao cubo, ó. Esqueci de colocar aqui ao cubo. E aqui em cima ao quadrado. Esqueci de colocar aqui. Tá? Só que 1 ao quadrado é 1, então não muda. O tempo ao quadrado continua o tempo ao quadrado, né? Período. 4 ao cubo é 64. E A ao cubo. É só resolver essa conta. Tá? Posso simplificar aqui esse A com esse A. Aí nós vamos ter 1 sobre 1 igual a T ao quadrado sobre 64. Multiplicação cruzada, T ao quadrado é igual a 64. Passando para o outro lado aí na forma de raiz quadrada de 64, 8. Ou seja, nesse caso aqui, esse planeta leva 8 anos da Terra, tá, para girar em torno do Sol. A gente consegue prever quantos anos ele demora para girar em torno do Sol. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Vamos para a próxima questão agora. Essa questão aqui já é uma questão que envolve a lei de Newton, né? Da gravitação universal. O que diz a lei de Newton, né? Que a força é igual ao produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Vamos ver o que diz a questão. Determine a intensidade da força de atração gravitacional entre duas esferas, sendo uma de 50 centímetros e massa 100 kg, a outra de 40 centímetros e massa 80 kg, separadas por uma distância de 1 centímetro, como indicado na figura. Adote para a constante gravitacional 6,7, igual eu havia mencionado para vocês. Então, é só substituir na fórmula, pessoal. Ó, força é igual a constante que multiplica a massa 1 com a massa 2, dividido pela distância ao quadrado. É só substituir. Ó. A constante vale 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. A massa 1 vale 100 quilos. A massa 2 é 80 quilos. E as distâncias, ó, é só você somar elas. Ó. 50 mais 4, né, dá 90 centímetros. Com mais 1 centímetro aqui, vai dar 1 metro de distância uma da outra. Então, 1 metro ao quadrado. Agora é só resolver esse cálculo. Tá? Então, resolvendo o cálculo, fica... Ó, esse aqui eu posso até desconsiderar, porque dividir por 1 vai dar 1. Então, não preciso colocar. 6,7 vezes 8, ó, vou multiplicar. 6,7 por 8. E depois eu vou repetir os zeros. Tá? 8 vezes 7 dá 56. Fica 6 igual a 5. O 6 lá em cima, desculpa interromper. Não é 6,57? Por que 57? Não, 67. Não, 6,67. é como eu mencionei aqui, né, na explicação, eu até mencionei. Alguns livros, algumas questões, em vez de usar 67, eles vai arredondar para 6,7, tá? Ele arredondou para cima. Por isso que nessa questão aqui ele arredondou para cima. Então tem que ver na questão, tá? A questão em si pode fazer essa pegadinha com a gente. Igual a gravidade. Que hora a gente usa 9,8, só que na maioria das questões a gente usa 10, tá? Apesar do valor mais exato ser o 9,8. E aí, multiplicando aqui, ó, nós vamos ter 6,7 vezes 8, 53,6, tá? Então, vem aqui e coloca 56, 3,6. Vezes 10, ó, tá vendo que é menos 11? Aqui eu tenho 1, 2, 3 zeros. Esses 3 zeros eu vou tirar desse menos 11 aqui. Na verdade, eu vou acrescentar, né? Então, ao invés de menos 11, vai ficar 8. Menos 8. Aí, se eu passar essa vírgula para esse lado de cá, deixando notação científica, vai dar
5,36 vezes 10 elevado a menos 7 newtons, tá? Alguma dúvida? Tranquilo, né, pessoal? Aí que diz que na apostila, ele fala para mim que isso aqui é aproximadamente o peso de uma formiga. Aproximadamente o peso de uma formiga. Ou seja, a atração de duas esferas desse porte a 1 metro de distância é equivalente ao peso de uma formiga, né? A gente não sente. Então, deixa eu ver aqui. É isso aí. Alguma dúvida até aí, pessoal? Ah, Não. só um detalhe, né? É isso mesmo. Então, vamos finalizar aqui a aula, a gravação. Tá? Deixa eu parar de gravar aqui. Não sai